Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre regime de caixa e competência. Vamos falar sobre os aspectos contábeis relacionados a esses regimes e também as implicações tributárias. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, peço por favor que você se inscreva, aproveite para ativar as notificações e também compartilhar o meu canal com outras pessoas, com outros profissionais e outros empresários, para que eles tenham acesso aí à informação contábil e tributária de qualidade, que com certeza vai auxiliar eles ou na prestação de serviço ou no gerenciamento das empresas, porque tem muitos aspectos que impactam aí o fluxo de caixa, as apurações dos tributos e, consequentemente, o bolso do empresário e o bolso de você, prestador de serviço, que pode ter economias tributárias e pode ter aí, trazer bons benefícios tributários para os seus clientes, consequentemente faturando bons honorários. Os regimes de caixa e competência não deixam de ser aí uma oportunidade tributária para você de trazer um possível benefício para o seu cliente. Vamos iniciar falando do regime de competência. Então, para todos os fins, a contabilidade ela é pelo regime de competência. Você encontra isso na Lei 6.404, lá no artigo 177, e também nos CPCs 00 e CPC 26. Então, sugiro que vocês leiam essas normas para que vocês entendam aí e se aprofundem sobre o tema. Mas, em regra geral, a contabilidade é por regime de competência, exceto para alguns casos onde a gente tem aí os reconhecimentos de receita para fins de tributação pelo regime de caixa, principalmente empresas do Simples Nacional e do lucro presumido. E depois eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês avaliarem aí quais são esses impactos, principalmente para as empresas do Simples Nacional, onde a gente vê aí grandes questões que, por um simples erro de opção, acaba trazendo desencargos financeiros desnecessários. Então, para você entender melhor, vamos dar um exemplo aqui de uma contratação de seguro. Então, vamos imaginar que uma empresa fez a contratação de um seguro e pagou ali R$12 mil de um seguro que ele vai assegurar ali um determinado veículo por 12 meses. Então, para fins de contabilidade, para fins de reconhecimento dessas despesas, eu tenho que reconhecer no meu ativo essa contratação de seguro, mas para fins de resultado, na medida que for passando os 12 meses, vou imaginar que R$12 mil, eu vou reconhecendo a cada competência, a cada mês, R$1.000 como despesa no meu resultado. Então, esse é o regime de competência. A mesma coisa acontece, por exemplo, numa folha de pagamento. Eu registro a folha de pagamento ali no mês de janeiro, mas eu pago no dia 5 de fevereiro. Eu não registro a contabilidade no dia do pagamento. Então, independentemente do pagamento ou do recebimento, eu tenho que reconhecer as minhas receitas, custos e despesas na própria competência. Então, essa é a diferença do regime de caixa, onde eu faço o reconhecimento nas datas dos efetivos pagamentos ou recebimento. Então, contabilmente, essa é a grande diferença entre competência ou caixa. Então, vocês precisam estar atentos a essas regras, tá? Principalmente nas empresas de lucro real, lucro presumido e Simples Nacional, mas falando do Simples e Presumido quando a gente pensa aí nos aspectos relacionados às incidências tributárias. Então, as empresas do lucro real, normalmente as empresas já têm uma contabilidade mais bem elaborada, já está tendo uma prestação de serviço de uma qualidade melhor, porque hoje são poucos os escritórios contábeis que prestam serviços, fazem contabilidade de empresas do lucro real, fazem as apurações dos impostos pelo lucro real, mas a gente tem que estar atento a essa questão também para as empresas do lucro presumido e do Simples Nacional. E aí eu vou entrar no mérito dos porquês dos impactos tributários. Se você, por exemplo, está abrindo uma empresa hoje, lá fez todos os trâmites para obtenção do CNPJ, é optante pelo Simples Nacional e você vai entregar, por exemplo, o seu primeiro PGDAS. Então, o seu contador ou você aí que está prestando algum tipo de assessoria vai entregar a primeira declaração do Simples Nacional, que é onde você demonstra ali as receitas para fins de apurar o valor do imposto a pagar. Lembrando que no Simples Nacional, a gente paga todos os impostos de uma guia única. Então, naquele primeiro mês, quando você vai fazer o primeiro PGDAS, você nem vai conseguir primeiramente transmitir, porque vai aparecer um aviso falando você precisa fazer a opção de regime de reconhecimento das suas receitas, ou caixa ou competência. E aqui já é uma opção importante para você ficar atento. Recomendo que você sempre faça a opção pelo regime de caixa. Por quê? Para que você não descase os seus recebimentos e tenha que pagar tributos antes de receber os valores dos seus clientes.
Então vamos imaginar que você fez ali a opção por competência. E aí no primeiro mês você faturou R$100 mil. E aí gerou 10% de imposto a pagar. Então você tem R$10 mil para pagar. Mas aquele seu cliente que ia pagar ali, você faturou agora, vamos imaginar em setembro, emitiu a nota e vai receber dia 10 de outubro. E aí lá em outubro você vai fazer o preenchimento do PGDAS. E aí você optou por competência. Ou seja, você vai informar que você teve um faturamento de R$100 mil, automaticamente vai gerar um DAS de 10 mil. Só que chega no dia 10 de outubro, o seu cliente não pagou. Ele teve algum problema de fluxo de caixa e não pagou R$100 mil. E aí o que vai acontecer? No dia 20, quando efetivamente você vai ter que pagar os 10 mil do imposto, você não vai ter recebido esse valor. E aí o que vai acontecer? Você não vai ter, eventualmente, o dinheiro para pagar aqueles 10 mil dos impostos. Então tem que tomar muito cuidado, porque eu já vi muitas empresas do Simples Nacional e do lucro presumido terem dispêndios tributários, terem que pagar tributos sem receber do cliente. Então, nesses casos onde você tem aí uma necessidade maior de fluxo de caixa, ou até para que você consiga casar aí, né, fazer os pagamentos dos impostos à medida que você recebe, que você já tem o dinheiro em caixa recebido dos seus clientes, ou você que está prestando serviço, orientar o seu cliente que o regime de caixa pode ser um regime vantajoso do ponto de vista econômico, financeiro e tributário, para que não tenha desencaixes financeiros desnecessários. Então, aparentemente são dois regimes muito simples de entender, tá? Então, um é na medida que eu tenho o efetivo pagamento ou recebimento, que é o regime de caixa, e o regime de competência, que é a regra geral da contabilidade, né? Que eu já falei aí no início, as bases legais, para que vocês se aprofundem mais no regime de competência, é independentemente dos recebimentos, eu tenho ali que fazer os registros. Então todas as empresas lucro real são obrigadas a adotar o regime de competência. As empresas Simples Nacional e lucro presumido podem optar por regime de caixa, tá? Essa opção é feita, então você tem que fazer essa opção ali, ou na DCTF, ou na hora que você for entregar o primeiro PGDAS, no caso de empresas do Simples Nacional. Lembrando que todo novembro, para as empresas do Simples, você tem que fazer novamente a opção. Então, quando você for entregar em novembro, você faz aí a opção por regime de caixa ou competência, para que você aí não tenha esses descasamentos de recebimentos com pagamentos de tributos. Importante que vocês saibam as diferenças básicas, porque muitas vezes a gente vai fazer uma revisão tributária de um cliente e grande parte do mercado esquece de olhar esse que é um tema muito importante, que é olhar lá, opa, peraí, você está fazendo aí por regime de caixa ou competência? Ah, eu sempre fiz por competência. Olha, você tem algum tipo de problema com recebimento? Ah, de vez em quando eu fico aí 1, 2, 3 meses sem receber. Então, olha, é melhor você estudar uma possibilidade e no próximo ano você mudar o seu reconhecimento por lucro presumido ou Simples Nacional, lucro real competência, mas lucro presumido ou Simples Nacional você optar por caixa, tá? E aí um detalhe importante aí, uma dica para você que é contador. Toda vez que você pegar uma contabilidade, toda vez que você pegar uma apuração, um cliente que opta por competência e ele é presumido ou simples e você muda isso para caixa, faça esse controle para demonstrar para o seu cliente quanto que efetivamente ele está compensando, que ele está tendo de benefício em ainda não ter recebido dos clientes e não ter pago o tributo, porque isso dá aí um grande efeito no fluxo de caixa. Por fim, a gente tem também, dentro das empresas do lucro real, o reconhecimento das variações cambiais por caixa ou competência. É uma opção também dentro das empresas do lucro real. Lembrando que todas essas opções que eu mencionei aqui, elas são irretratáveis. Então, a partir do momento que você fez a opção por caixa ou competência, você tem que seguir ou na variação cambial para as empresas do lucro real, ou o regime de reconhecimento das receitas lucro presumido e simples. Ela vale para todo o ano calendário, tá? Exceto algumas exceções, você pode mudar. No caso das variações cambiais, quando eu tenho alguma variação muito grande do câmbio, eu tenho a opção de mudar durante o período, mas a regra é que eu não posso mudar, eu tenho que seguir isso para todo ano, tá? Então, é um detalhe também muito importante para que vocês saibam. Então, pessoal, essas são as diferenças básicas entre regimes de reconhecimento de receita, custos e despesa, para que vocês se atentem, que aí pode também ter aí uma oportunidade de trabalhos tributários e de mostrar para o seu cliente que ele precisa ter alguém ali com conhecimento técnico e prático apurado para que ele não perca oportunidades, para que ele não perca dinheiro,
para que ele esteja sempre sendo assessorado da melhor maneira possível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço para vocês aí, se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente responde. Eu respondo todas as dúvidas nos comentários. Se gostaram do vídeo, compartilhe com outros profissionais para que a gente consiga que esses vídeos cheguem no maior número de pessoas, porque aí ele torna um vídeo relevante para o YouTube e o YouTube passa a entregar para mais profissionais, para mais empresários e a gente consiga disseminar conhecimento. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.